Hoje o capítulo tinha que ser esse mesmo, né? Sobre os atendimentos aos lunáticos, né? Que na época se dizia os lunáticos, né? Aquele que ficava dependendo da lua era o que, né, se chamavam de lunáticos, na verdade era obsessão, né? Que é justamente hoje que a gente vai estudar, né? Bom, gente, então hoje nós vamos inaugurar o nosso trabalho de segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre o que é o trabalho, né? E o que nós vamos fazer. E vamos já começar a estudar um pouquinho, tá? Eu fiz uns slides, eu peço a todos os meus colegas, amigos que me auxiliem, porque eu fiz bem rapidinho, na medida que deu tempo, tá? Devo ter esquecido quase tudo, mais alguma coisinha, aí vocês me auxiliem. Tá, gente? Então hoje no nosso trabalho de segunda-feira nós vamos estudar o livro Desobsessão, tá? Escrito pelo André Luiz e foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, né? Que eles eram os auxiliares um do outro, né? Esse livro foi escrito em 1964, tá? E ele foi com o objetivo, então, de ensinar sobre o trabalho de desobsessão. Nós vamos falar hoje, né, sobre o que é o trabalho de desobsessão. E esse trabalho de segunda-feira, tá? Vai ser das 8 às 9. Hoje nós vamos terminar às 9 horas. Nós vamos conversar um pouquinho aqui os principais assuntos que nós vamos ver nesse livro, tá? Como funciona uma reunião mediúnica, as reuniões fechadas, como é que funciona, como o médium deve se portar nessas reuniões, como doutrinar um espírito, doutrinar eu coloquei entre aspas, né? Desenvolvimento mediúnico, o médium a se desenvolver, tudo isso nós vamos fazer nesse trabalho, tanto a parte de estudo quanto a parte prática. Atendimentos externos, atendimentos de visitas ao hospital, como deve se portar, atendimento nos passes, nas reuniões de quinta-feira, nas reuniões que tem depois dos trabalhos, tudo isso a gente vai estudar. Passes, fisiologia dos corpos espirituais, disciplina e muitos outros assuntos. Tudo isso a gente vai ver nesse livro. Aqui eu coloquei a nossa ata de inauguração do dia 7 de março de 2017, né, que é os objetivos do nosso centro. Lá estavam nós 4. Aqui éramos 4, não éramos 6, tá? Nós éramos 4 ainda. Quando nós inauguramos oficialmente no dia 7 de março de 2017, numa reunião de terça-feira, né? E aqui tem aqui, ó, o dia que a gente era terça-feira, a gente instituiu que o horário do nosso estudo ia ser das 8 às 9, das 9 às 9h30 nós íamos fazer o trabalho mediúnico. Naquela época nós fazíamos meia hora só de trabalho mediúnico. Nessa época aqui nós já tínhamos o trabalho de sábado, só que a gente não era ainda o centro, né? Nós não éramos Nova Era, nós não éramos nada, né? Nós éramos simplesmente estudantes, né? Então nós tínhamos o trabalho de sábado, que começou lá em Dom Pedrito, lá em 2016 ainda, quando começou, que era eu e Fabiano, que nós fazíamos o Evangelho no lar, e nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos. E aí começou daquela reunião de sábado. Quando eu ia a Dom Pedrito, nós fazíamos lá. Quando o Fabiano vinha para o Jaguarão, nós fazíamos aqui. Então era um centro, tinha 2 cidades, né? E aí, à medida que nós fomos estudando, né? Eu e o Fabiano, estudantes, estudava todos os dias, que mentira. Eu estudava sempre sábado, né? E às vezes não dava para fazer o trabalho, né? Às vezes eu não ia a Dom Pedrito, nem ele vinha a Jaguarão. E aí nós fazíamos cada um às 8 horas, pegava o seu livrinho e fazia sozinho, né? Outras vezes o Fabiano fazia lá com a irmã dele, que também participou dos primeiros trabalhos. Mas raras vezes a gente fazia sozinho, né? Depois a gente convidou o Alexandre, depois começou a ir, em seguida, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, lá em casa. E aí depois, um belo dia, depois chegou a dona Leila, né? Aí nós éramos 4. E aí um belo dia a gente ia fazer um atendimento na casa da Leila numa terça. E aí nós se juntamos, vamos numa terça fazer o tal do atendimento, vamos começar a estudar todo mundo junto numa terça-feira.
E aí a menina não foi, né? Que a gente ia atender não foi. E aí nós, vamos, já que estamos aqui, né? E aí a gente se juntou e começou a fazer a nossa primeira ata, digamos assim, de inauguração, né? Então esse dia 7 de março é o dia que a gente realmente decidiu fazer o centro. E nessa época, então, a gente instituiu o que ia ser o objetivo da nossa casa, né? O objetivo, estudo da mediunidade e prática, né? Esse era o nosso objetivo principal. Nós éramos 4, né? Cada um já estudava um pouco e tal. Vamos estudar, seguir estudando e vamos, no mesmo dia que a gente estudar, já vamos praticar também, né? E aí a gente começou na terça e depois a gente tinha no sábado, nós 2 dias. E aí depois a gente foi indo, daqui a pouco foi tendo outro dia, e assim foi indo, né? Essa é um pouco da nossa história, gente. Nossa grande história, né? Tem 1 ano e meio, assim. Então, nesse dia a gente decidiu, bom, nós vamos atuar o nosso principal objetivo do nosso trabalho, o trabalho de terça-feira, era ser atuantes da justiça divina, né? Tanto aqui tem uma imagem de Xangô, né? Que é o orixá da justiça na Umbanda. Nós sempre gostamos muito de trabalhar na questão assim, de atuar mesmo, de fazer na questão de ser servos do Cristo, digamos assim, na questão de fazer a justiça, fazer aquilo que é certo, né? E aí nós sempre colocamos a nossa égide assim, vamos ser praticantes da justiça. Não que a gente não fosse também atuar na misericórdia, no auxílio de quem pedisse, ou de espíritos sofredores que tinham. Mas quando a gente começou o nosso trabalho, no sábado, eu e Fabiano sozinho, a gente percebeu que os espíritos que chegavam nos nossos trabalhos de desobsessão, que a gente nem chamava de desobsessão ainda, porque não era, né? Os espíritos começaram a chegar nos nossos trabalhos sem nem a gente evocar em nada, começou a vir. E a gente percebeu que esses espíritos eram espíritos que estavam praticando o mal, né? Sempre foi assim, desde o início. Quando eu comecei na mediunidade, eu também sempre foi com espíritos mais renitentes, resistentes, né? Então ficou claro que a nossa atuação como casa era nesse sentido, né? De trabalho, de atuação na justiça divina, não tanto na misericórdia com espíritos sofredores, com espíritos perdidos. Era muito raro nos nossos trabalhos. E tanto que depois que nós fomos fazendo semana a semana, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Porque dificilmente chegavam espíritos perdidos, eram sempre espíritos que estavam resistentes, ou praticando a mal contra alguém, ou também estavam praticando a maldade a nível municipal, estadual, até mesmo nacional, na questão política, na questão religiosa, se intrometendo em certas questões que a gente às vezes nem imagina, né? E começaram a chegar esses tipos de espírito. Então, como nós todos os que formamos o grupo tínhamos esse gosto já por esse lado da justiça, o próprio grupo já se formou nessa questão. Obviamente, né? Nunca nos faltou também, obviamente, exercer a misericórdia, né? Porque assim como esses espíritos que eram resistentes necessitavam de alguém, de nós encarnados, dos nossos fluidos, e que dissessem para eles, não, agora vocês não podem mais praticar o mal, né? Nós não podíamos também faltar com a misericórdia com esses espíritos, né? A gente tinha que encaminhar eles, né? Tinha que dar um norte, né? Então, não quer dizer que nós aqui, como trabalhadores da justiça, que nós nos consideramos, também não trabalhamos na misericórdia, né? Porque à medida que a gente pratica a justiça, impedindo que um espírito atue no mal contra o outro, já estamos também praticando misericórdia com o outro, né? Que vai sofrer aquele mal. E também com os espíritos, né? Como a gente vai estudar aqui, nas questões de doutrinação, de encaminhamento de espíritos, né? Em nenhum momento tu vai chegar uma entidade trevosa, que a gente diz, e vai ser escorraçado, né? Tem que ter uma certa educação, uma certa educação mesmo, de tratá-los com respeito, né? E dizer-lhes, né, o que tem que ser dito, mas também sem nunca faltar com a misericórdia. Então, qual é o objetivo principal do nosso trabalho de segunda? Né? A imagem aí já diz, o que vocês acham?
Uma bala para quem serve, né? Um copo d'água, que é a única coisa que eu tenho que dar para vocês. O objetivo principal, então, do nosso trabalho de segunda é formar os novos trabalhadores da casa, gente. Esse é o principal objetivo. O que esses novos trabalhadores da casa vão fazer? Vão trabalhar tanto nos trabalhos de terça-feira, que a gente tem depois que termina, né? Nos trabalhos de quinta-feira, nos passes, nos atendimentos. Nos trabalhos de sábado, que temos também os atendimentos. Nos trabalhos de segunda, que acontecem das 5 às 6. E também nos trabalhos de segunda à noite. Nós temos, com esse trabalho de hoje, nós temos no momento 5 trabalhos. Né? Obviamente, nem todo mundo vai participar de todos, porque tem a questão de tempo, tem a questão de... Cada um tem o seu horário, né? Mas o objetivo principal desse trabalho hoje é preparar as pessoas, os trabalhadores, para um trabalho específico, X ou Y, dependendo de cada um também, né? 5h30, 6 agora. Agora é 5h30, 6. Mudou o horário. 6h30. 5h30, 6h30. Exatamente. Muito bem, eu não estava sabendo, eu cheguei atrasado. Passou por mim hoje. Que na verdade hoje eu cheguei, eram 6h30. Cheguei, e aí eu já tinha que preparar os slides. Eu digo, já dei oi e fui para preparar os slides, né? Porque se eu ficasse aqui não ia ter slide. Ainda deve fazer alguma coisinha. Tá, gente? Durante então os nossos encontros de segunda, a gente vai aprendendo como se porta em cada um e tal. Obviamente não vou dizer tudo hoje, porque a gente vai falando no decorrer do trabalho. Mas como é que vai funcionar esse trabalho de segunda-feira? O trabalho de segunda-feira vai ter 2 fases, tá? Uma fase teórica, que é a fase que nós vamos ter sempre das 8 às 9, uma fase teórica, onde nós vamos estudar os 73 módulos que tem do livro. Tá? A previsão é que a gente estude 2, 3 módulos por dia, na segunda. Porque isso tudo vai depender de quanto a gente conversar, de quanto a gente interagir, para a gente saber, né? Daqui a pouco vai ter um dia que a gente vai falar tanto que vai ter um módulo só, talvez meio, não sei. Quanto tempo vai durar essa primeira fase? Nós vamos estudar os 73 módulos, acredito que dê em torno de 3 a 4 meses, foi o que a gente demorou quando estudou esse livro no ano passado. E depois que nós fizermos esses 3, 4 meses de estudo do livro, que nós vamos fazer também uma parte prática, mas a parte prática mesmo nós vamos fazer na segunda fase, que vai ser depois que termina o estudo. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ter a primeira fase, que vai ser um estudo, e a segunda fase, que vai ser o trabalho em si, a prática. Tá? A gente ainda não decidiu quando vai começar a prática, se vai começar depois que terminar todos os módulos, ou se no decorrer dos módulos nós vamos já começar a prática. Por quê? Porque a gente não sabe ainda. Vai esperar ver como é que vai ser, tá? Não me pergunte. A gente vai vendo como é que vai sendo. Eu acredito que a gente vai fazer a prática já no decorrer do estudo, né? Talvez daqui a 2 meses por aí. Não sei, a gente ainda vai decidir depois numa reunião daqui a uns dias, sei lá. A segunda fase, quando vai se iniciar? Tá? Que eu não sei. Já disse para vocês, eu botei aqui quando vocês iniciam, mas não sei. Tá? Quem que vai participar dessa segunda fase? Todos aqueles que fizerem o estudo. Obviamente, não vai chegar uma pessoa nova e já vai entrar na segunda fase direto, porque ela vai ter que ter um embasamento. Né? Então, ela vai vir no estudo, porque acredito que depois que a gente terminar o livro, ele vai estar sempre rodando, recomeçando, porque é um livro que a gente vai ter que estar sempre estudando, né? Então, acredito que essa pessoa vai começar do módulo 1, ou vai começar, por exemplo, do módulo 50, mas vai fazer do 50 até o fim, e depois, como a gente vai reiniciar, vai começar do 1 de novo, e até ela fazer todos os módulos. Acredito que vai ser assim. Ou vai se ter um estudo separado para esse outro grupo, porque vai surgir pessoas novas, obviamente. Ou ela vai fazer um módulo pelo YouTube, nós vamos fazer uma prova para elas, nós que estamos aqui inaugurando, vamos elaborar uma prova bem difícil para elas. Não sei ainda, nós vamos ver, tá, gente? Bom, quem pode participar do nosso grupo hoje?
grupo de segunda-feira. Tá? A princípio, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos. Poderá participar algum adolescente, por exemplo, de 16 anos para cima, poderá participar do estudo, tá, gente? Na parte mediúnica e prática, por questões legais, nós não vamos fazer desenvolvimento mediúnico de ninguém que tenha menos de 18 anos, tá? Porque o desenvolvimento mediúnico, trabalhar com a mediunidade, como é uma questão séria, uma questão de disciplina, e a pessoa tem que responder por ela mesma, legalmente nós não vamos, né, assumir uma responsabilidade de desenvolver um adolescente. Então, a princípio, né, vai ser a partir dos 18 anos, tá? Se tiver um adolescente que venha estudar, ele pode estudar, não tem problema nenhum. Vai estudar no de segunda, no de terça, no de sábado e etc. Mas o trabalho mediúnico, qualquer outro trabalho, já tem que ter mais de 18 anos. O que mais posso falar para vocês? Já me esqueci metade das coisas que eu ia falar. Tá, então nesse momento o Mestre Jesus convoca os trabalhadores da última hora, né, que somos nós, né, convocando a gente para o trabalho, gente. A gente sabe, né, nós temos poucos trabalhadores, nós somos aqui hoje 8, 9, não sei. Então, quanto mais pessoas tiverem para ajudar, né, você sabe que é necessário o auxílio, né, de todos, melhor vai transcorrer os nossos outros trabalhos, né? Quando a gente passar de ser auxiliado para ser auxiliador, né? É isso que a gente quer propor, né? Para que todo mundo abrace a causa, que já se sente apto no decorrer dos estudos e comece a estudar para poder auxiliar, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu me lembrei agora no decorrer que eu estava falando, é que os nossos trabalhos vão ser, então, das 8 às 10h30, quando for a segunda fase. Então, quem for participar da segunda fase, já se prepare para ficar até as 10h30, tá? Eu calculo 10h30 porque vai depender de quantos médiuns forem se desenvolver, tá? Porque daqui a pouco vai ter muito médium, aí vai ter mais tempo que a gente vai ter que trabalhar com cada um, porque é um trabalho específico, individual de desenvolvimento de cada um. Outra coisa, aqueles médios que já foram trabalhadores de outras casas, que já têm desenvolvimento mediúnico, já se desenvolveram e já conseguem segurar a mediunidade na questão, por exemplo, se tiver algum espírito resistente, eles conseguem segurar o espírito, ou seja, não vão sair quebrando tudo e não sei o quê. Esse estudo a prática vai ser mais curta, tá? A gente decidiu que quem for médium de outra casa já tiver um preparo mediúnico, pode ficar quatro reuniões de segunda e depois já pode, dependendo do caso, passar para outras 4 reuniões dos outros dias como doador de energia para poder nos auxiliar nas demais coisas, tá? Por quê? Porque não vai passar por todo um desenvolvimento de 1 ano, né, 1 ano e meio, se a pessoa já sabe trabalhar.